Certo, pessoal. Dessa vez a gente vai aprender mais sobre listas. Já estou com meu documento aqui, novinho em folha. Já alterei o título e o idioma para português do Brasil. E basicamente a gente tem três tipos de listas. Vou fazer uns comentários aqui. O primeiro tipo é a lista não ordenada. O segundo tipo é a lista ordenada. E o terceiro tipo de lista é a lista de descrição. A primeira lista, a lista não ordenada, é caracterizada pela tag UL, Unordered List, em inglês. Dentro dela, a gente vai poder incluir os itens dessa lista utilizando a tag LI, que em inglês seria List Item, ou seja, o item da lista. A gente pode incluir alguns itens aqui dentro, como por exemplo, eu vou criar um H1 aqui e vou colocar a lista não ordenada. Dessa forma a gente vai conseguir visualizar no nosso navegador. Aqui dentro eu vou colocar JavaScript como primeiro item. O segundo item vai ser Java. E o terceiro item vai ser Kotlin. Três linguagens de programação. Vou clicar aqui embaixo para a gente poder rodar no nosso navegador. E a gente consegue visualizar a nossa lista aqui no navegador. Então a gente consegue ver que essa primeira lista, a lista não ordenada, ela utiliza bullet points para apresentar os dados, os itens dessa lista. Vamos voltar no VS Code e vamos ver o segundo tipo de lista, que é a lista ordenada. Ela é caracterizada pela tag OL, de Ordered List. Aqui dentro, da mesma forma, a gente vai utilizar os list items para poder gerar cada item da lista. E eu vou copiar, inclusive, esses itens aqui de cima e vou colar aqui embaixo. Vou salvar. Vamos ver como vai ficar aqui no nosso navegador. Dessa vez a gente tem a mesma lista, só que ela está enumerada. E a gente pode acrescentar aqui quantos itens a gente quiser. E aí pode vir na sua cabeça a seguinte ideia. E se a gente quiser alterar esse comportamento? A gente está vendo aqui que está indo de 1, 2 e 3. Como é que a gente pode alterar esse comportamento? A gente pode incluir alguns atributos aqui nessa tag OL. O primeiro desses atributos é o atributo start, que seria com qual valor a gente vai iniciar essa lista. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 3, o número 3, e quando eu voltar no navegador, a gente vai ver aqui que agora, ao invés do número 1, a gente está iniciando do número 3. E assim a gente vai seguindo em diante. Inclusive, a gente também pode modificar o tipo dessa lista. Se, por exemplo, se a gente quiser usar letras no lugar de números, a gente pode vir aqui na nossa tag OL e acrescentar aqui o type dessa lista. E, inclusive, o VS Code já vai ajudar a gente aqui dando algumas opções. Você também pode ver essas opções aqui, caso você por algum motivo apague, você pode apertar no seu teclado Ctrl, espaço, e o VS Code vai te dar algumas sugestões de valores possíveis para esse atributo type. A gente pode utilizar letras maiúsculas, minúsculas, inclusive algarismos romanos também em maiúsculo e minúsculo. Vamos ver aqui primeiro como ficariam com letras maiúsculas. Então o tipo vai ser o A maiúsculo, vou salvar o documento, vou voltar aqui no nosso navegador e a gente pode ver que agora a gente tem letras ao invés de números. Inclusive você pode notar que ele iniciou da letra C. Isso porque podemos usar em conjunto o atributo start e o type, como a gente está vendo aqui. A gente disse que o tipo dessa lista vai ser de letras e que vai iniciar da terceira letra, que seria a letra C. Eu vou retornar esse valor aqui para 1 e eu vou trocar aqui agora para o I minúsculo, para que a gente possa visualizar como vai ficar em algarismos romanos minúsculos. E dessa vez, iniciando aqui do primeiro item. Voltando no nosso VS Code, por fim, a tag OL possui o atributo reversed, que eu vou acrescentar aqui. E esse atributo, ele não precisa de um valor. Desde que ele esteja presente nessa tag, ele já vai modificar o comportamento dessa lista. Nesse caso, eu vou remover o start e vamos ver como ele vai se apresentar na tela. A gente pode perceber que ele inverteu a numeração da lista, iniciando aqui do item 3 até o item 1. Lembrando que ele vai inverter apenas a numeração da lista e não os itens em si. A gente pode ver que JavaScript continua em primeiro lugar, conforme aqui no nosso código. E aí você pode estar se perguntando, a ListWell também possui algumas opções de formatação, mas conforme o site da Mozilla, elas não são mais indicadas, elas estão depreciadas. Ou seja, em algum momento os navegadores podem retirar o suporte a elas e, portanto, as suas listas que estiverem utilizando esses atributos vão deixar de funcionar como a gente espera. E aí, a outra forma que a gente tem de estilizar as listas não ordenadas é utilizando o CSS, mas que a gente vai aprender mais para frente. Mas eu vou dar para vocês aqui uma palhinha de como funcionaria. Aqui na tag UL a gente pode utilizar o atributo style, lembrando que esse atributo style ele é relacionado ao CSS que a gente vai ver mais para frente. Ele é um
estilo em linha. Aqui dentro das aspas, a gente pode colocar um outro atributo chamado list style type, essa opção aqui que o VS Code está dando para mim, e a gente pode escolher aqui entre outras diversas opções. Aqui da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, caso você perca essa lista de seleção, você pode dar um Ctrl espaço, que ele vai mostrar para você aqui as opções possíveis. Vamos começar aqui pela Circle, vamos testar ela. Vou salvar o meu arquivo, vou voltar aqui, e a gente pode ver que agora a nossa lista não ordenada, vou dar um zoom para a gente visualizar melhor, ela é um círculo, mas em branco aqui dentro, né? Ela tem um espaço em branco aqui dentro. Vamos testar também, além do circle, o square. Opa, vou salvar aqui o arquivo. Na hora que eu voltar, a gente vai ver que ele trocou para um quadrado. E por fim, a gente tem a lista de descrição. A ideia dela é basicamente ser um termo e uma descrição para esse termo. Ela é caracterizada pela tag DL. E essa lista não utiliza a mesma tag LI para os itens. Ela vai utilizar aqui dentro em conjunto a tag DT para o termo e a tag DD para a descrição. Vamos fazer um exemplo aqui bem legal. Vamos colocar aqui um H1, vamos escrever lista de descrição apenas para que a gente possa visualizar melhor na tela. Aqui a gente vai colocar JavaScript e aqui vamos escrever uma descrição para o JavaScript. É uma linguagem de programação. Vou salvar o arquivo, vou voltar aqui no nosso HTML e a gente pode ver que aqui a gente tem o termo e a gente tem a descrição, que inclusive tem uma indentação, tem um espacinho aqui, né? Ele empurrou a descrição para a direita, informando para a gente que essa descrição aqui é um filho desse termo aqui em cima. Vou criar mais um exemplo aqui embaixo, vou copiar aqui e colocar outro DT, que seria VS Code, e aqui embaixo outra descrição, é um editor de texto. Vou salvar, voltar no navegador, a gente vai ter aqui duas opções, porque eu quero mostrar para vocês que a gente pode inclusive colocar vários termos para uma mesma descrição. Por exemplo, vou voltar aqui no VS Code e vou colocar as mesmas linguagens de programação que a gente tem aqui em cima como termos. Então vou colocar aqui Java e outro DT, que seria outro termo, como Kotlin. Vou salvar, voltar no navegador e a gente vai ver aqui que a gente tem 3 termos para uma mesma descrição. O contrário também é possível. A gente pode colocar para um termo, várias descrições. Por exemplo, eu vou colocar que o VS Code é um editor de texto e mais uma aqui que pode ser utilizado para diversas linguagens de programação. Vou salvar, vou voltar aqui. Então a gente tem um termo com 2 descrições. A última coisa que eu gostaria de mostrar nessa aula é que é possível você alinhar as listas. Por exemplo, eu posso ter esta lista não ordenada aqui em cima e colocar uma lista ordenada dentro dela. Por exemplo, aqui embaixo de JavaScript, eu vou adicionar um OL de lista ordenada e um list item. E vou colocar aqui dentro que JavaScript é uma linguagem de programação. E vou colocar um outro ali aqui também, falando que JavaScript é muito legal. Vou salvar o arquivo e quando eu voltar no navegador, a gente pode visualizar aqui que a gente já tem uma lista dentro da outra, uma lista aninhada. O próprio navegador já entendeu e colocou uma indentação. Ele empurrou aqui um pouquinho para a direita, colocando uma indentação. Com isso, a gente aprendeu quais são e como funcionam as listas no HTML. Eu espero que vocês tenham gostado e te vejo na próxima.